Livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Parte 1. Técnicas fundamentais para lidar com pessoas. Capítulo 1. Se você quer colher mel, não chute a colmeia. No dia 7 de maio de 1931, Nova York viveu a caçada humana mais sensacional que a cidade já tinha visto. Depois de semanas de busca, Two Gun Crowley, o assassino que não fumava nem bebia, estava encurralado, escondido no apartamento da namorada, na West End Avenue. 150 policiais e detetives cercaram o esconderijo no último andar do prédio. Abriram buracos no telhado e tentaram expulsá-lo com gás lacrimogênio. Depois, montaram metralhadoras nos prédios vizinhos e, por mais de uma hora, um dos bairros mais elegantes de Nova York virou um campo de batalha. Tiros de pistola, rajadas de metralhadora, tudo isso enquanto Crowley, agachado atrás de uma poltrona, atirava sem parar contra a polícia. 10.000 pessoas acompanharam o confronto. Nova York nunca tinha visto nada parecido. Quando finalmente o capturaram, o comissário de polícia declarou que aquele homem era um dos criminosos mais perigosos da história da cidade. Ele mata, disse o comissário, por qualquer motivo, por menor que seja. Mas como Crowley se enxergava? A gente sabe, porque enquanto a polícia atirava no apartamento, ele escreveu uma carta, endereçada a quem possa interessar. E enquanto escrevia, o sangue dos próprios ferimentos ia manchando o papel de vermelho. Na carta, ele dizia: "Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas bom. Um coração que nunca faria mal a ninguém." Pouco antes disso, Crowley estava com a namorada num carro parado numa estrada de Long Island. Um policial se aproximou e pediu a carteira de motorista. Sem dizer uma palavra, Crowley sacou a arma e matou o policial a tiros. Enquanto o homem caía, ainda agonizando, Crowley saltou do carro, pegou o revólver dele e disparou mais uma bala no corpo já caído. E esse era o mesmo homem que tinha escrito: "Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas bom. Um coração que nunca faria mal a ninguém." Crowley foi condenado à cadeira elétrica. Quando chegou à cela da morte, em Sing Sing, ele não disse: "Isso é o que eu mereço por matar pessoas." Disse: "Isso é o que eu ganho por me defender." E aí está o ponto da história. Crowley, um assassino confesso, não se considerava culpado de nada. Você acha isso estranho, vindo de um criminoso? Então escuta só essa outra. "Passei os melhores anos da minha vida dando prazer às pessoas, ajudando todo mundo a se divertir, e tudo que recebi em troca foi desprezo, a vida de um homem caçado." Quem disse isso foi Al Capone. Sim, o maior inimigo público que os Estados Unidos já tiveram, o chefão mais temido que Chicago já conheceu. Capone também não se via como vilão. Pelo contrário, se considerava um benfeitor, alguém incompreendido que nunca recebeu o devido reconhecimento. Dutch Schultz pensava igual, antes de cair sob as balas de outros gangsters em Newark. Um dos criminosos mais procurados de Nova York, ele disse numa entrevista de jornal que era um benfeitor público. E acreditava nisso de verdade. Tive uma troca de cartas interessante com o diretor da prisão de Sing Sing sobre esse assunto, e ele me disse algo revelador. Poucos presos ali se enxergam como pessoas más. "Eles são tão humanos quanto qualquer um de nós", ele escreveu. Por isso, racionalizam, justificam. Sempre tem uma explicação para o crime que cometeram. A maioria, de um jeito ou de outro, tenta convencer a si mesma de que estava certa, e por isso insistem que nunca deveriam ter sido presos. Se até Al Capone, Crowley e Dutch Schultz, homens desesperados, atrás das grades, não se culpam por nada, imagina as pessoas comuns que cruzam o seu caminho todos os dias. John Wanamaker, um grande empresário, confessou certa vez: "Aprendi há 30 anos que é inútil ficar repreendendo os outros. Já tenho trabalho demais lidando com minhas próprias limitações, sem perder tempo me incomodando porque Deus não distribuiu a inteligência de forma igual entre as pessoas."
Wanamaker entendeu isso cedo. Eu, sinceramente, levei mais de 30 anos tropeçando pela vida até perceber uma coisa simples. Na imensa maioria das vezes, ninguém se critica, não importa o quanto esteja errado. A crítica não funciona. Ela coloca a pessoa na defensiva e a faz se justificar ainda mais. Pior, fere o orgulho, machuca a autoestima e desperta ressentimento. Sabia que no exército alemão, um soldado não pode registrar uma queixa logo depois do ocorrido? Ele precisa dormir com a raiva primeiro, esfriar a cabeça. Se reclamar na hora, é punido. Sinceramente, deveria existir uma lei assim na vida civil também, para pais que vivem reclamando, esposas que implicam o tempo todo, chefes que só sabem repreender. Toda essa turma que vive caçando defeito nos outros. A história está cheia de exemplos mostrando que a crítica não leva a lugar nenhum. Pegue, por exemplo, a famosa briga entre Theodore Roosevelt e o presidente Taft. Uma briga que dividiu o Partido Republicano, ajudou a eleger Woodrow Wilson e mudou o rumo da história, inclusive da Primeira Guerra Mundial. Vamos relembrar os fatos rapidamente. Quando Roosevelt deixou a presidência em 1908, escolheu Taft como sucessor e foi caçar leões na África. Quando voltou, explodiu de raiva. Criticou Taft por ser conservador demais, tentou disputar um terceiro mandato, criou um novo partido e praticamente destruiu o Partido Republicano. Na eleição seguinte, Taft só venceu em 2 estados, a pior derrota da história do partido. Roosevelt culpou Taft. Mas será que Taft se culpou? Claro que não. Com os olhos cheios de lágrima, ele disse: "Não vejo como eu poderia ter agido diferente." Quem estava certo, Roosevelt ou Taft? Sinceramente, não importa. O que essa história mostra é que toda a crítica de Roosevelt não convenceu Taft de nada. Só fez ele se fechar ainda mais na própria justificativa. Outro exemplo, o escândalo do petróleo de Teapot Dome. Os jornais falaram disso por anos. Foi um terremoto na política americana. Resumindo os fatos, Albert Fall, secretário do Interior do governo Harding, era responsável por arrendar reservas de petróleo do governo destinadas à Marinha. Em vez de abrir licitação, ele simplesmente entregou o contrato a um amigo, Edward Doheny, que, em troca, emprestou $100 mil a Fall. Depois, de forma autoritária, Fall mandou fuzileiros navais expulsarem concorrentes que tinham poços de petróleo próximos àquela área. Esses concorrentes, expulsos à força, foram para a justiça e expuseram todo o esquema. O escândalo derrubou a reputação do governo Harding, chocou o país inteiro e mandou Albert Fall para a cadeia. Fall foi condenado duramente. Ele se arrependeu? Nunca. Anos depois, quando Herbert Hoover insinuou publicamente que a morte de Harding tinha sido causada pelo sofrimento de ter sido traído por um amigo, a esposa de Fall ficou furiosa. Levantou-se, chorou e gritou: "O quê? Harding traído pelo meu marido? Jamais. Ele nunca traiu ninguém. Nem toda a fortuna do mundo faria fazer algo errado. É ele que foi traído, sacrificado, crucificado." Esse é o comportamento humano em ação. Quem erra sempre arruma alguém para culpar, menos a si mesmo. Somos todos assim, de um jeito ou de outro. Então, da próxima vez que você ou eu formos tentados a criticar alguém, vale lembrar de Capone, Crowley e Fall, e perceber que críticas são como pombos-correio, sempre voltam para casa. A pessoa que vamos condenar provavelmente vai se justificar e nos condenar de volta. Ou, como o gentil Taft, vai dizer: "Não vejo como poderia ter agido diferente." No sábado, 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln estava agonizando num quarto simples de uma pensão barata, bem em frente ao Teatro Ford, onde havia sido baleado por Booth. Seu corpo, longo demais para a cama pequena, estava esticado na diagonal. Acima dele, pendurada na parede, uma cópia barata de um quadro famoso, e um lampião a gás piscava uma luz amarelada e triste. Enquanto Lincoln morria, o secretário de guerra Stanton disse: "Ali jaz o governante mais perfeito que o mundo já viu." Qual era o segredo de Lincoln para lidar com pessoas? Passei 10 anos estudando a vida dele,
e 3 anos inteiros escrevendo e reescrevendo um livro sobre o assunto. Fiz, acredito, um dos estudos mais detalhados já feitos sobre a personalidade e a vida pessoal de Lincoln, focando especialmente em como ele tratava as pessoas. Será que ele criticava? Sim, e muito quando jovem. No interior de Indiana, escrevia cartas e poemas ridicularizando pessoas e os deixava espalhados pelas estradas, sabendo que seriam encontrados. Uma dessas cartas gerou um ressentimento que durou a vida toda. Mesmo depois de virar advogado em Springfield, Illinois, continuava atacando adversários publicamente em jornais. Mas fez isso uma vez demais. No outono de 1842, ele zombou de um político irlandês orgulhoso e briguento chamado James Shields, numa carta anônima publicada num jornal. A cidade inteira riu. Shields, sensível e orgulhoso, descobriu quem tinha escrito o texto, montou no cavalo, foi atrás de Lincoln e o desafiou para um duelo. Lincoln não queria brigar, era contra duelos, mas não tinha como recusar sem perder a honra. Como podia escolher a arma e tinha braços muito longos, optou por espadas de cavalaria e até tomou aulas de esgrima. No dia marcado, ele e Shields se encontraram à beira de um rio, prontos para lutar até a morte. No último minuto, porém, os padrinhos intervieram e impediram o duelo. Esse foi o episódio mais tenso da vida pessoal de Lincoln e lhe ensinou uma lição valiosa sobre como lidar com pessoas. Nunca mais escreveu uma carta ofensiva. Nunca mais ridicularizou ninguém. A partir dali, quase parou de criticar qualquer pessoa, por qualquer motivo. Durante a Guerra Civil, Lincoln trocou de general à frente do exército várias vezes, e cada um cometeu erros graves, deixando-o desesperado. Metade do país atacava esses generais incompetentes. Mas Lincoln, sem rancor a ninguém, com compaixão por todos, mantinha o silêncio. Uma de suas frases favoritas era: "Não julgueis para não serdes julgados." Quando sua esposa e outras pessoas falavam mal dos sulistas, ele respondia: "Não os critiquem. Eles são exatamente o que nós seríamos, nas mesmas circunstâncias." E se havia alguém com motivos de sobra para criticar, esse alguém era Lincoln. Veja só este exemplo. A Batalha de Gettysburg aconteceu nos primeiros dias de julho de 1863. Na noite do dia 4, o general Lee começou a recuar, enquanto uma tempestade castigava a região. Quando Lee chegou ao rio Potomac com seu exército derrotado, encontrou pela frente um rio transbordando, impossível de atravessar, e atrás dele, um exército da União prestes a vencer. Lee estava encurralado. Lincoln percebeu isso na hora. Era a chance perfeita para capturar todo o exército inimigo e encerrar a guerra de uma vez. Animado, ordenou ao general Meade que atacasse imediatamente, sem reunir conselho de guerra. Enviou a ordem por telégrafo e ainda mandou um mensageiro reforçar a urgência. E o que Meade fez? Exatamente o contrário do que foi ordenado. Convocou o conselho de guerra mesmo assim. Hesitou, adiou, inventou desculpas, recusou-se a atacar. Quando as águas baixaram, Lee escapou com o exército inteiro. Lincoln ficou furioso. "O que isso significa?" gritou para o filho Robert. "Meu Deus, o que isso significa? Tínhamos ele em nossas mãos, bastava esticar o braço. E mesmo assim nada do que eu disse ou fiz conseguiu mover o exército. Em condições normais, qualquer general teria vencido Lee. Se eu mesmo tivesse ido até lá, teria conseguido sozinho." Profundamente decepcionado, Lincoln sentou e escreveu a Meade uma carta. Vale lembrar, ele era um homem extremamente comedido nas palavras. Então, vinda dele, aquela carta representava a repreensão mais dura possível. "Meu caro general, não creio que você compreenda a dimensão do desastre que foi a fuga de Lee. Ele estava ao nosso alcance, e se tivéssemos fechado o cerco, junto com nossas vitórias recentes, a guerra teria terminado. Agora, ela vai se arrastar por tempo indeterminado. Se você não conseguiu atacar Lee com segurança na segunda-feira passada, como vai conseguir fazer isso do outro lado do rio, com apenas 2/3 das forças que tinha então? Não espero muito de você agora.
A oportunidade de ouro se foi, e isso me deixa profundamente angustiado. O que você acha que Meade fez quando recebeu essa carta? Na verdade, ele nunca a recebeu. Lincoln jamais a enviou. Ela só foi encontrada entre os papéis dele depois de sua morte. Meu palpite, só um palpite, é que, depois de escrevê-la, Lincoln olhou pela janela e pensou: espera aí, talvez eu esteja sendo precipitado demais. É fácil, daqui da Casa Branca, sentado tranquilo, mandar Meade atacar. Mas se eu tivesse estado em Gettysburg, visto todo aquele sangue, ouvido os gritos dos feridos e moribundos, talvez eu também não estivesse tão ansioso para atacar. Se eu tivesse o temperamento cauteloso de Meade, provavelmente teria feito exatamente o que ele fez. De qualquer forma, já é água passada. Se eu enviar essa carta, vou aliviar minha raiva, mas só vou fazer Meade se justificar, me condenar de volta, perder a confiança como comandante e talvez até pedir demissão. Então Lincoln guardou a carta, porque já tinha aprendido, na prática, que críticas duras quase sempre são inúteis. Anos depois, Theodore Roosevelt contou que, como presidente, sempre que enfrentava um problema difícil, olhava para um retrato de Lincoln pendurado em seu escritório e se perguntava: o que Lincoln faria no meu lugar? Da próxima vez que você sentir vontade de dar uma bronca em alguém, tente fazer o mesmo. Pegue uma nota de dinheiro, olhe para o rosto de Lincoln impresso nela e pergunte a si mesmo como ele resolveria aquele problema. Existe alguém que você gostaria de mudar, ajustar, melhorar? Ótimo, sou totalmente a favor disso. Mas por que não começar por você mesmo? De um ponto de vista puramente prático, é muito mais vantajoso e muito menos arriscado do que tentar mudar os outros. Quando a luta de um homem começa dentro dele mesmo, disse o poeta Browning, ele já vale alguma coisa. Provavelmente você vai levar até o fim do ano só para se aperfeiçoar. Depois disso, sim, pode descansar e dedicar o ano seguinte a corrigir os outros. Mas primeiro, aperfeiçoe a si mesmo. Confúcio dizia: não reclame da neve no telhado do vizinho quando sua própria porta está suja. Quando eu era jovem e queria muito impressionar as pessoas, escrevi uma carta boba para Richard Harding Davis, um escritor famoso na época. Eu estava preparando um artigo sobre autores e pedi que ele me contasse seu método de trabalho. Pouco antes, tinha recebido uma carta de alguém com a anotação: ditado, mas não revisado. Achei aquilo impressionante. Pensei que o autor devia ser muito ocupado e importante. Eu não tinha absolutamente nada para fazer, mas, querendo causar boa impressão, terminei minha carta para Davis com a mesma frase: ditado, mas não revisado. Ele nem se deu ao trabalho de responder. Só devolveu minha carta com um bilhete rabiscado embaixo: sua falta de educação só perde para sua falta de educação. Eu tinha errado mesmo, e talvez merecesse a reprimenda. Mas, sendo humano, fiquei magoado. Tão magoado que, 10 anos depois, quando soube da morte dele, o único pensamento que me veio à cabeça, e me envergonho de admitir isso, foi justamente essa mágoa antiga. Se você quiser despertar um ressentimento capaz de durar décadas e até atravessar a morte da pessoa, basta soltar uma crítica afiada. Não importa o quanto você esteja certo. Quando lidamos com pessoas, é importante lembrar: não estamos lidando com seres racionais. Estamos lidando com seres emocionais, cheios de preconceitos, movidos por orgulho e vaidade. E a crítica é uma faísca perigosa, capaz de explodir o orgulho de alguém, e às vezes essa explosão custa caro. O general Leonard Wood, por exemplo, foi criticado e impedido de seguir com o exército para a guerra. Esse golpe no orgulho provavelmente encurtou a vida dele. A crítica fez Thomas Hardy, um dos maiores romancistas da literatura inglesa, abandonar a ficção para sempre, e levou o poeta Thomas Chatterton ao suicídio. Benjamin Franklin, sem tato quando jovem, tornou-se tão habilidoso em lidar com pessoas que acabou virando embaixador americano na França. O segredo? Ele mesmo contou: não falarei mal de ninguém,
e falarei tudo de bom que souber sobre todos. Qualquer um consegue criticar, condenar e reclamar, e a maioria faz exatamente isso. Mas é preciso ter caráter e autocontrole para compreender e perdoar. Um grande homem mostra sua grandeza, disse Carlyle, pela forma como trata os pequenos. Em vez de condenar as pessoas, vamos tentar entendê-las. Vamos tentar entender por que elas fazem o que fazem. Isso é muito mais útil e muito mais interessante do que criticar. E gera simpatia, paciência e bondade. Conhecer tudo é perdoar tudo. Como disse o escritor Samuel Johnson, nem o próprio Deus se propõe a julgar o homem antes do fim de seus dias. Por que você e eu deveríamos fazer diferente? Lição 1. Não critique, não condene, não se queixe. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e siga o canal para receber o próximo capítulo. Não os critiquem. Eles são exatamente o que nós seríamos, nas mesmas circunstâncias. Abraham Lincoln.